Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo em Nós. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Se você conhece esse tipo de assunto, você já vai ver que nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante dentro do reino de Deus, o que isso significa e o que isso traz para nós no dia de hoje. Se você não conhece sobre esse assunto, é o momento de você vir e aprender mais sobre a palavra de Deus. Então eu já quero te convidar a estar curtindo esse canal, a estar curtindo esse conteúdo, a estar dando engajamento para o nosso vídeo, tá? Se você quer aprender sobre a Bíblia, se você quer aprender sobre as Escrituras, esse é o lugar certo para você, tá bom? Vamos então iniciar aqui o nosso estudo e vem comigo, vamos aprender sobre a palavra de Deus. A parábola do semeador. Vamos lá. A parábola do semeador é um dos ensinamentos mais conhecidos de Cristo. Podemos encontrar seus registros nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas, tá? São os evangelhos que têm ali o mesmo padrão de escrita. Bom, Mateus, capítulo 13, do versículo 13 ao 9, nós vamos achar a parábola do semeador lá. Marcos, capítulo 4, verso 2 ao 9, e Lucas, capítulo 8, do verso 5 ao 9. Então, eu já quero te convidar a você estar lendo tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, para a gente poder extrair toda a informação necessária que nós temos disponíveis para nós, tá bom? Aqui eu deixei um ponto importante para a gente poder refletir. Ó, assim como toda a Escritura, é importante acompanharmos os textos em todos os evangelistas. No caso aqui a gente está falando sobre a parábola do semeador, então a gente vai estar falando dentro dos evangelhos, a fim de extrair o máximo de informações. Então isso aqui é muito importante, ó, extrair o máximo de informações. Às vezes a gente estuda algum texto da Bíblia, a gente estuda alguma parábola, né, alguma história, alguma coisa relacionada à Escritura, e a gente não busca todos os lugares que falam sobre esse assunto. Então é importante, tá, gente? É importante a gente ler. E se esse texto está em todos os evangelhos, ou está só nos sinóticos, ou se tem no Antigo Testamento, a gente precisa buscar o máximo possível de informações para a gente poder extrair e ver todo o ponto de vista, tudo que os evangelistas, os autores estão falando sobre esse assunto. Tudo bem? Então, se você compreendeu, vamos avançar. Vem comigo. Bom, vamos observar o contexto em que a parábola é falada e a partir daí poderemos compreender a profundidade da mensagem contida na parábola do semeador. Vamos avançar. Bom, a gente vai fazer a leitura em Mateus capítulo 13, do verso 1 até o 9. Mas como eu disse, você pode ler lá em Lucas e lá em Marcos também para poder juntar todos os dados. Vamos fazer a leitura. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tudo bem? Está em Mateus capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Então vamos lá, vamos começar a compreender aqui, fazendo as nossas anotações sobre a parábola. Nesse dia que Jesus ministra essa parábola, ele estava junto ao mar, tudo bem? E ajuntou-se muita gente ali ao pé dele, e ele entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia ouvindo a mensagem de Cristo. E Jesus começou a ministrar falando muitas coisas através de parábolas, através de comparações, tá?
E ele começou a contar essa parábola. Ele disse, ó, o semeador saiu para semear, saiu para executar esse trabalho. E durante esse trabalho, enquanto ele semeava, ele começou a semear durante um período e ele semeou em vários lugares. E a parábola começa aqui pra gente dizendo que parte dessa semente, ela cai à beira do caminho. E cada semente a gente vai ver que ela tem um destino final, tudo bem? A semente que caiu ao pé do caminho, as aves vieram e comeram as sementes. A semente não chegou a germinar, ela não chegou a crescer, não chegou a gerar fruto, não fez nada. Simplesmente as aves vieram e comeram. Tudo bem? Essa é a primeira situação, a primeira mensagem que a gente vai enxergar aqui. Outra parte dessas sementes, ela caiu no meio das pedras. Então aqui, ó, vamos marcar aqui, pedregais. Eu deixei já aqui pré-definido aqui em amarelo, né? Aqui ao pé do caminho. O que aconteceu com a semente que caiu no meio das pedras? Onde não havia terra bastante. Ela caiu entre as pedras, não havia terra suficiente, ela logo nasceu. Porque não tinha terra muito funda, ela não teve muito trabalho para começar a crescer. Tá? Mas veio o sol, queimou ela se secou, porque ela não tinha raiz. Ela não conseguia extrair, né, os nutrientes da terra, porque as pedras não deixavam. E ela também veio a perecer, veio a morrer. Esse é o segundo ponto. A outra caiu entre espinhos. A terceira leva de sementes caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mais uma semente que se tornou infrutífera. Mais uma semente que não conseguiu produzir nada. Tá? Ela chegou a crescer, começou a crescer, os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. Outra caiu em boa terra. Poxa, até que enfim, né? A outra caiu em boa terra e deu fruto. Perfeito. Deu fruto. Uma parte da semente produziu 100, outra semente 60 e outra 30. A gente vai ver aqui que a produção não é igual, né? A semente que caiu em boa terra, ela produz 100, 60 e 30. Cada um de acordo com a própria capacidade. A semente é a mesma, né? Mas cada terra, de acordo com a sua própria capacidade, a gente vai ver isso, tá? Se você não assistiu o vídeo nosso sobre a parábola dos talentos, vocês vão ver que cada um tem sua própria capacidade. E o Senhor confia a cada um de nós aquilo que nós podemos fazer. Então, se você não assistiu, eu vou deixar no card e você depois pode dar um pulinho lá e assistir esse vídeo para compreender melhor esse assunto, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós temos já até aqui o contexto da parábola, o momento em que Jesus falou ela, nós temos a parábola em si, e nós precisamos agora compreender o que é cada coisa dessa. O que é o pé do caminho, o que significa a semente no meio das pedras, o que significa a semente entre os espinhos e, finalmente, a semente em boa terra produzindo algo. Tudo bem? Então, nós vamos compreender a essência disso. Mas antes, nós vamos compreender a essência, tá? Ponto importante para nós é observarmos a palavra de Deus com o coração sincero e íntegro, nunca de mau grado e endurecido. Por que eu estou falando isso para você? Você que está assistindo aí esse estudo, essa aula. Muitas pessoas, quando elas escutam a palavra de Deus, o coração delas está fechado. O coração delas não está preparado para receber a boa semente, que a gente vai ver que é a palavra, né? As pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. Então, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, alguns recebem até com certa alegria, outros não têm satisfação, mas o importante é o nosso coração diante da mensagem, diante da palavra. Então, um ponto importante aqui para nós, observar, tudo bem? Com um coração sincero e íntegro. Nunca de mau grado, tá bom? Então,
observa a palavra de Deus. Se atenta a ela, mas nunca de mau grado. Ouve com o coração aberto. E aí Deus vai fazer uma obra que Ele precisa fazer na sua vida. Por que a gente está falando isso? Ó, Mateus, ainda capítulo 13, do verso 13 ao verso 15. Vamos ler para você entender. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. O cachorro aqui abençoado aqui que tá me ajudando aqui na aula. Olha só, depois que Jesus acaba de falar sobre a parábola, os discípulos questionam ele. Por que o Senhor fica falando assim? Por que o Senhor fala por meio de parábolas? E Jesus ele vai dizer que o coração daquelas pessoas, da maioria deles, não é um coração interessado na palavra. E ele fala por parábolas, porque eles vão ver, mas na verdade não veem nada. Eles vão ouvir, mas eles não compreendem nada. Por quê? A palavra de Deus, a gente escuta ela, tá? A Bíblia, ela não pode ser só lida, ela tem que ser estudada, ela tem que ser examinada. Quando você vê um vídeo igual esse, você vem buscando entendimento, você vem buscando compreender a palavra. Então você não pode simplesmente ouvir de qualquer forma. Você não pode receber de qualquer forma. Por isso Jesus ele usa o exemplo da parábola aqui do semeador. Uma semente não é lançada de qualquer maneira na terra. A terra tem que ser uma terra pronta, uma terra preparada para receber a semente. Porque senão ela não germina, ela não frutifica. Tudo bem? E aí o trabalho é vão. Então aqui, Jesus está falando que está dizendo por parábolas, porque as pessoas precisam buscar o entendimento. Os discípulos queriam compreender. Fala para a gente o que significa a parábola do semeador. Explica para nós o que é a parábola do joio e do trigo, a gente vai falar sobre ela qualquer dia desse também. Eles pedem, eles querem saber, eles querem compreender. Então Jesus ele traz esse entendimento. Quando ele fala por parábolas para as outras pessoas, eles pensam assim, ele está falando palavras bonitas, mas no final das contas eles não compreendem o que Jesus quer dizer. Por quê? Olha lá em amarelo, ó. O coração deste povo está endurecido. Já na época de Jesus, o coração deles estava endurecidos. Hoje não é diferente. O coração continua endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Você percebe? Tudo isso as próprias pessoas estão fazendo. Elas escutam de mau grado, elas tapam seus ouvidos, elas fecham os seus olhos, o coração permanece duro. E aí como é que elas vão compreender? Como é que elas vão entender? E como é que elas vão ser curadas e se converter? Não existe essa possibilidade com o coração endurecido. Por isso que a Bíblia diz, né? Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Beleza, gente? Tudo bem? Então é necessário a gente compreender isso, tá? Então a gente compreende com o coração, se converte e somos curados. Mas isso quando o nosso coração não está endurecido, quando nós não tapamos os nossos ouvidos e quando nós não fechamos os nossos olhos. Tudo bem? Vamos avançar. O próprio Jesus nos revela o significado da parábola a partir do verso 19 desse mesmo capítulo. Vamos conferir, vamos entender o que Jesus fala para nós. Mateus capítulo 13, a partir do verso 18 ali para frente. Escutai, pois, a parábola do semeador. Agora ele vai revelar o que significa. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha só, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Agora eu preciso da sua total atenção para que a gente compreenda isso aqui, tá? Escutai, pois, a parábola do semeador.
Ouvindo alguém a palavra do reino é a semente. E ela é anunciada, ela é pregada. Tudo bem? A semente é a mesma em todos os casos. Na terra fértil é a mesma semente, no meio das pedras é a mesma semente, no meio dos espinhos, na beira do caminho, é a mesma semente. O que muda é o local, é a região, é a terra, é a pessoa que recebe a palavra. Então, o primeiro caso, a palavra do reino está sendo anunciada, mas a pessoa não entende. Ela não compreende. E o maligno, o diabo, ele se aproveita disso. E ele arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então a comparação de Cristo com o que foi semeado à beira do caminho, ele ouviu a palavra chegou para ele, mas ele não tem interesse, o coração dele está duro, assim como a gente fez na leitura anterior. Então ele não vai compreender nada, ele não vai entender nada, a palavra não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Então o inimigo vem, arrebata o que estava no seu coração e ele se perde, tá? Ele não recebe nada, ele não frutifica em nada. Vamos para o próximo. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha que maravilha, ó. A pessoa ouve a palavra e logo recebe com alegria. Que bênção, né? Maravilha, aleluia. A pessoa recebeu com alegria. Mas olha só, não tem raiz. Mas não tem raiz em si mesmo. Não tem profundidade. É raso. Não tem entendimento. Perde tempo. Está anos e anos, às vezes, né, na casa de Deus e não tem interesse em desenvolver, não tem interesse em crescer. Recebe a semente, mas não tem raiz. Então, antes é de pouca duração. Ele não consegue se desenvolver. E chegada a angústia, ó, marca aí, ó, a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Isso aqui te lembra alguma coisa? A geração que a gente vive hoje é uma geração sem raiz. São pessoas que não têm base, não têm estrutura, não têm profundidade. E quando chega a perseguição, porque a perseguição vai chegar, tem gente que não quer isso, mas nós que somos crentes, nós que somos cristãos, a gente que anuncia a palavra de verdade, a gente que fala com sinceridade das Escrituras, a gente sabe que todo aquele que fala de Jesus com verdade, ele vai ser perseguido por causa da palavra, tá? Então a pessoa logo se ofende, logo se afasta, não quer aquilo para a vida dele. Eu não quero ser ofendido, não quero ser perseguido. Não tem raiz. Tudo bem, gente? Essa aqui é o segundo caso, é o cara que caiu no meio das pedras, a semente que caiu no meio das pedras. Seu coração está como pedra? Pensa nisso, reflita nisso. Vamos para o terceiro caso. E o que foi semeado entre espinhos, mais um ponto, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. Isso aqui também está acontecendo muito. E a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Recebeu a palavra também. Mas o coração da pessoa é um espinheiro. E aí o que acontece? Os cuidados da vida, os prazeres do mundo, a sedução que o mundo oferece, as riquezas, os bens, os seus próprios desejos e concupiscências, tudo isso sufoca a palavra. E a palavra não consegue frutificar no coração da pessoa. Não produz nada também. Se perde também. Percebe como é que é muito mais pessoas se perdendo? É porque a porta é larga. E quem vai ser salvo, ele entra na porta estreita. Tudo bem? Guarda isso no seu coração. Você é boa terra. É o que a gente vai falar agora. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Todo mundo ouviu.
Todo mundo escutou. Mas esse cara tem um diferencial. É o que ouve, compreende a palavra. Irmão, não estou falando de compreender, simplesmente fazer uma interpretação de texto, não. Estou falando de compreender a profundidade da mensagem. Quando nós falamos que Cristo é tudo para nós, que Cristo é o autor, o consumador da nossa fé, quando o próprio Cristo diz que sem mim vocês não podem fazer nada, tudo isso nós cremos, tá? Tudo isso nós confiamos e sabemos que sem Ele nada podemos. Assim como Pedro também falou, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Você compreende de fato a sua necessidade de Cristo, a sua carência de Deus. E agora é a hora de você produzir frutos. E esse dá fruto, cada um de acordo com a sua própria capacidade, tá bom? Com o que Deus dá. Então um vai produzir 100, outro vai produzir 60 e o outro vai produzir 30. Mas é fato que ninguém vai ficar sem produzir. Todo mundo vai produzir. Todo mundo que é boa terra, que recebeu a semente da palavra, vai produzir. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Tudo bem? Muito bom, hein? Você está aprendendo direitinho. Então vamos recapitular aqui. Primeira parte da semente, ela caiu pelo caminho. Só para a gente fixar. A segunda parte caiu entre as pedras. Nós falamos bem detalhado aqui no slide anterior sobre cada uma delas. A terceira parte caiu entre os espinhos. Essas três primeiras aqui, beira do caminho, pedras, espinhos. Essa minha seta ficou meio esquisita, né? Nenhum deles produziu. Nenhum deles conseguiu fazer nada, avançar em nada. Mas esse próximo cara, o que caiu em boa terra, a gente viu que ele produz 100, 60 e 30. Você está enquadrado nesse último quadro, nessa última terra. Você foi chamado, foi escolhido por Deus para produzir frutos, para fazer a diferença. Então faça. Não deixe que a palavra de Deus se torne infrutífera na sua vida. Não deixe. Já decidiu qual deles você é? Você entendeu que tudo tem a ver com o entendimento, com a compreensão? Cuidado, meu irmão. Cuidado para você não cair em ventos de doutrina, em ventos de palavras que são ensinadas hoje e não ficar com a verdadeira semente, que é a palavra de Deus. Para finalizar aqui, o evangelista Lucas, ele nos dá uma conclusão perfeita a respeito dessa parábola no verso 15, onde o mesmo diz: "E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança." Que maravilha! Por isso que eu disse que é importante a gente ler todos os evangelistas, tá? Então a semente que caiu em boa terra, quem são eles? São aqueles que ouvem a palavra, eles a conservam num coração honesto e bom. E aí sim eles têm capacidade, competência para dar fruto, e eles dão fruto porque perseveram. Você entendeu? Eles dão frutos porque perseveram. Então, meu querido, esse é o momento que você curte, né? Esse canal, que você curte esse ensino, essa palavra que você recebeu mais uma vez. Eu peço que você compartilhe com um amigo, que você fale dessa palavra para outras pessoas, porque é muito importante entendermos que estamos enquadrados, precisamos estar enquadrados em uma terra fértil, uma terra boa, para que a semente entre no nosso coração e frutifique, seja 100, seja 60, seja 30. O importante é frutificar com perseverança.
Tudo bem? Então eu quero já te abençoar, peço que Deus guarde a sua vida, te abençoe. Continue conosco, continue aqui no canal, continue dando essa força para nós, tá? E continue aprendendo aqui com a gente a palavra de Deus. Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Valeu, tchau!